Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, o verso de número 10. Efésios 6, 10. Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Com a projeção ficou fácil, né? Todo mundo achar. Eu vou ler a versão que está ali na projeção, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler todos juntos, amém? 1, 2, 3. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Você gosta de briga? Quem gosta de briga aí? Quem encara um confronto? Ou foge de um confronto? Eu, sinceramente, eu sempre fugi de briga. Eu nunca fui muito chegado em briga. Por conta do meu porte físico, eu sempre tive medo de deixar alguém aleijado. É verdade, gente. Eu não sou muito chegado nesse negócio de briga, não. Na verdade, é outro medo, né? Não é medo de deixar os outros aleijados, não. Mas talvez tenha alguém aqui que gosta, né, de uma briga, ver uma briga, fala, opa, o que está acontecendo? Gosta de saber o que está acontecendo. Mas a verdade é que nós cristãos, nós não somos de briga. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para brigar. No entanto, meus irmãos, nós estamos num combate espiritual. Nós estamos numa luta espiritual. Não é luta física, mas é luta espiritual. E essa luta espiritual exige de nós resistência. E o título que eu dou para a mensagem desta noite é Resistentes. Amém? Resistentes. Nós cristãos, nós temos um Deus. Nós somos um povo que adora um Deus. Deus é o nosso objeto de adoração, para quem nós prestamos o nosso culto. É o ser onde nós dedicamos a nossa adoração, a nossa veneração. Nós olhamos para Deus, ainda que nós não enxergamos, nós sabemos que existe um Deus. Nós cristãos, nós temos um Deus. Nós também temos uma forma de falar com este Deus, que é a oração. O meio de se comunicar com esse Deus é a oração. Nós também temos a Bíblia, que é o nosso livro sagrado de instruções, onde nós aprendemos como devemos nos portar por acreditarmos no único e verdadeiro Deus. Então nós temos Deus como nosso objeto de adoração, nós temos a oração como nosso meio de comunicação, nós temos a Bíblia que nos instrui, nós temos canções. Pode ver que todo culto tem oração, todo culto tem palavra, todo culto tem canções, que é o meio de louvar o nosso Deus. É a forma de dedicar um louvor ao nosso Deus. E poderíamos estender a lista a tantas coisas que tem por sermos cristãos, mas não podia faltar uma coisa. Nós temos opositores. Nós temos o Deus, nós temos a Bíblia, nós temos oração, nós temos louvores, mas nós temos opositores, que são os inimigos que agem no mundo espiritual com um intuito de impedir o nosso avanço, de nos prejudicar. Eles atuam nessa esfera espiritual a fim de prejudicar a igreja. Seria tão bom se não tivesse, né? Aí seria o céu. Se não tivesse inimigo para nos prejudicar, seria o céu.
E para falar sobre este assunto, dessa luta no mundo espiritual, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele usa uma linguagem militar, de combate mesmo, talvez inspirado nos soldados romanos e também inspirado nas palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 59, verso 17, Isaías traz esta figura, como o apóstolo Paulo descreve aqui em Efésios 6, 10 até o 20. A igreja de Éfeso, que recebeu essa carta do apóstolo Paulo, era uma igreja de muita relevância para o mundo da sua época. Era uma igreja muito importante, porque ela estava numa das cidades mais importantes da Ásia Ocidental. Hoje, uma das regiões da Turquia. Éfeso era ali naquela região da Turquia, na Ásia. E Éfeso, naquele tempo, era o centro comercial, era o centro político e o centro religioso de toda a Ásia Ocidental. Era uma cidade, Éfeso, uma cidade profundamente religiosa, diferente de outras cidades. Éfeso tinha um templo dedicado à deusa Diana, que para os gregos era chamado de Artemis ou Artemis, que era conhecida como a deusa da fertilidade. E as pessoas dependiam o comércio dependia do templo da Diana. A gente vê isso em Atos, que quando Paulo chega e começa a pregar o evangelho, chega na cidade, começa a pregar o evangelho, vai desfazendo aquele comércio, porque as pessoas vão se convertendo e deixam de fazer imagens da deusa Diana para vender. Deixa de circular dinheiro, e até que há uma perseguição ali por conta disso. Então era uma cidade que era muito religiosa, muito idólatra, mas Paulo chega ali e fica 3 anos pregando o evangelho naquela cidade. Durante 3 anos, Paulo prega naquela cidade, está registrado no livro de Atos, e ali ele põe os fundamentos do cristianismo, de uma igreja firme, de uma igreja sólida, uma igreja cristã bem formada, que vai ser a igreja mais forte do primeiro século. Timóteo foi pastor dessa igreja de Éfeso. Paulo, quando escreve a Timóteo, as 2 cartas, tem em mente a igreja que estava em Éfeso. O apóstolo João, o último a morrer, que ficou exilado na ilha de Patmos, também foi um pastor em Éfeso. E Éfeso é uma das 7 igrejas citadas no livro de Apocalipse. As palavras que nós lemos aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, são palavras que o apóstolo Paulo escreveu encerrando já a sua carta. O livro de Efésios tem 6 capítulos, Paulo vai trabalhando, cada capítulo endereçado a essa igreja, e quando chega no verso 10 do capítulo 6, apesar que aquele tempo não era dividido por capítulos e versículos, mas ele está terminando de escrever a sua carta, ele diz para os irmãos: irmãos, de tudo que eu tenho falado aqui para vocês, acima de tudo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês devem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vocês devem continuar olhando para o Senhor e vendo o Senhor como Deus poderoso, como o único Deus, o único que pode revestir vocês de força e poder. De tudo que eu tenho falado, de relacionamento, de papel do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, dos servos, dos senhores, de tudo que eu tenho falado para vocês, estejam fortes no Senhor. Busquem estar fortalecidos em Cristo. Busquem estar fortalecidos em Deus. Busquem as coisas que são do alto. É interessante que essa carta de Efésios, de Colossenses, ela tem muitos pontos comuns. São palavras muito parecidas, porque era o mesmo contexto da época e o apóstolo Paulo dá instruções para aquela igreja. E na ocasião que Paulo escreve a carta, ele não estava como nós, assim, bem tranquilo, sentado numa cadeira almofadada, num culto de domingo, depois de um feriado prolongado. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. E qual era o motivo da sua prisão? Por pregar o evangelho. Então
Então, nessa ocasião, Paulo estava preso lá em Roma por pregar o evangelho, e na prisão ele recebe informações, notícias perturbadoras do que estava acontecendo em Éfeso, na igreja dos nossos irmãos. Pensa que dói o coração. Imagine você assim, evangelizar pessoas, a pessoa receber o evangelho, e você fala assim, agora é só você caminhar. Aí você precisa mudar de cidade, acontece alguma coisa que você precisa se afastar geograficamente. E de repente você recebe a notícia, sabe aquela pessoa que você evangelizou? Está com a cabeça toda confusa. Sabe aquela pessoa que você orou, que você evangelizou, você gastou tempo e que se converteu, agora está duvidando de Deus. Está dizendo que não é bem assim o que está escrito na Bíblia, pode ser relativo. Paulo recebe notícias perturbadoras enquanto ele estava na prisão, como se não bastasse estar preso. Paulo recebe notícias que a igreja que estava lá, que ele tinha pregado, que ele tinha constituído líderes, que tinha amado aquele povo, gastado de seu tempo, ele foi açoitado, ele foi expulso da cidade. Pensa que pagou com seu corpo físico, dores, e agora estava preso por pregar o evangelho. Agora ele recebe notícias que aquele povo estava contaminado. Aquele povo estava contaminado com ideologias. Acha, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui está tudo bem, não é bem isso que Paulo disse. Não é bem isso que está na Bíblia, isso é relativo. Agora, Paulo recebe notícias que a igreja que estava lá em Roma estava sendo alvo de mentiras. Estava sendo alvo de falsos ensinos. Por um grupo chamado de gnósticos que se infiltraram dentro da igreja e sem pressa, sem fazer alarde, vai no ouvido de um, vai no ouvido de outro, e vai falar assim, não é bem isso que o pregador está falando. Não é bem isso que está na Bíblia. Não é bem isso que Paulo ensinou para vocês. E Paulo chama esses falsos ensinos infiltrados, no capítulo 4, no verso 14, ele chama assim de ventos de doutrina. Que vai chegando e vai tentando desestruturar tudo que foi construído no fundamento sólido que é Cristo. Da prisão, Paulo, quando recebe essas notícias, Paulo, ele precisa dar uma resposta. Para Paulo, quando ele escreve esse texto aqui, nós entendemos que para Paulo as lutas que a igreja enfrentava no mundo físico eram reflexo do que acontecia no mundo espiritual. Assim como as vitórias da igreja, quando a igreja triunfa, quando a igreja vence, é reflexo do que acontece no mundo espiritual também. E Paulo traz isso para a igreja e fala assim, irmãos, eu vou ter que lembrar vocês de algumas coisas. Nós não vivemos só neste mundo. Nós não vivemos neste mundo e acabou. Existe algo espiritual, existe um mundo espiritual. Existem regiões celestes, existem espíritos que tentam dominar. E Paulo vai escrever sobre isso para a igreja de Éfeso. Porque Paulo entendia que essas lutas nós precisamos vencer na nossa vida espiritual, meus irmãos. Mas eu gostaria de deixar bem claro que Paulo também deixa claro que quando se fala dessa luta espiritual, dessa batalha espiritual, desse combate espiritual, não está falando que Deus luta de igual para igual com o diabo. Não está dizendo que Deus está medindo forças com o diabo numa queda de braços para ver quem vence, porque o nosso Deus já venceu através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Ele já venceu. O diabo já foi vencido na cruz. Mas até que chegue o dia da consumação, o final dos tempos, o final dos séculos, o fim de todas as coisas, o diabo vai continuar incomodando. Até que Cristo volte, até que chegue o dia que Jesus se manifeste nas nuvens com poder e grande glória. Esse dia tão aguardado pelos crentes. O diabo ele vai continuar incomodando. O diabo ele vai continuar tentando
tentando com todos os artifícios, buscando atrapalhar a igreja, buscando oportunidades para afrontar a igreja, para infiltrar na igreja e para tentar prejudicar o avanço da igreja. Sabe aquela pedra no sapato? Ah, não tem jeito de andar com pedra no sapato, né? Às vezes o diabo é como uma pedra no sapato. Ele incomoda, ele tenta, ele não nos toca, mas incomoda. A Bíblia diz que ele fica rugindo como leão. Ele não é o leão, mas ele fica ao derredor, tentando buscar uma oportunidade para ver quem ele pode tragar. Mas a Bíblia diz que nós precisamos resistir firmes na fé. Resistir. E o título da mensagem é Resistentes. Nós precisamos ter resistência. Resistência. No entanto, meus irmãos, não significa que a igreja ela não deve partir para o ataque e ficar procurando demônio. Um dia eu estava num retiro de pastores e apareceu um lá que o apelido dele na cidade onde ele mora é Caçador de Demônio. A igreja não precisa ser caçadores de demônio. Sair por aí procurando onde tem um demônio. Nós não precisamos partir para o ataque. Nós não precisamos. Mas a igreja deve estar forte. Espiritualmente. A igreja deve estar preparada. A igreja deve estar posicionada para resistir no dia mau. A igreja precisa estar forte contra os ataques do inimigo. O ataque do inimigo vem, mas nós precisamos resistir. Mas nós só resistimos se nós estivermos fortes. O nosso irmão Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como se resiste? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se a igreja estiver sujeita a Deus, é o diabo quem corre. O diabo olha para a igreja, olha para você e fala assim: com esse eu não posso. Com esse eu não posso. Eu me lembro de Eliseu, o profeta, mesmo depois de morto. Já estava sepultado, já estava só os ossos na sepultura. E foram enterrar um outro profeta que tinha morrido. E quando joga o profeta na sepultura, encosta nos ossos de Eliseu e o profeta ressuscita. Gente, o diabo precisa ter medo. Olha, vai ser esse daí é crente até nos ossos. E com esse eu não mexo. Com esse eu não posso. Eu lembro uma fase dos nossos retiros. A gente fazia retiro aqui em Colombo, época da Camargonza. E ouvimos um testemunho de uma jovem que participava dos retiros, que alguém foi fazer um trabalho dela num terreiro. E falaram assim: essa aí a gente não pode. Essa aí a gente não pode fazer nada porque ela está revestida. Tem algo que a gente não pode mexer com essa pessoa. O diabo precisa fugir. Ou o diabo precisa ter medo de nós. Resistir o diabo, mas nós não resistimos tendo um porte físico. Nós não resistimos tendo grandes músculos físicos. Nós resistimos tendo estrutura espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, de tudo que vocês estão passando, estão infiltrando, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, vocês precisam se revestir do Senhor e buscar a força do seu poder. Você pode fazer protesto, fazer faixas, bandeiras, gritar, bater panela, o que você quiser fazer. Vai fazer bastante movimento, mas o que resolve mesmo é ter a vida diante do altar do Senhor. É diante do altar do Senhor. Se a igreja estiver buscando o Senhor, o diabo vai fugir, não vai querer se arriscar. Nós até podemos estar fracos fisicamente, devido à idade, devido à enfermidade, devido a limitações. Mas estar fortes espiritualmente. Você pode falar assim: eu não aguento andar mais uma quadra a pé. Mas espiritualmente eu estou forte. Espiritualmente eu tenho força porque eu estou cheio de Deus. Ah, já não aguento mais fazer o que eu fazia quando era jovem. Mas se você estiver cheio de Deus,
Na vida espiritual não há limites. Não há limites. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês que são jovens, busque Deus porque os idosos já não têm mais jeito. Não, ele está falando para todo mundo, todos aqueles que buscarem a Deus, é a igreja, é o povo de Deus. E o povo de Deus tem criança, tem adolescentes, tem jovens, tem idosos, tem pessoas de todas as idades. E isso que eu acho maravilhoso, que a igreja ela pode estar forte buscando a Deus. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Podemos estar fracos fisicamente, não aguentar mais, não ter mais a mesma vitalidade, mas o nosso espírito está forte. Aleluia. Resistentes. Isso que nos torna resistentes. O apóstolo Paulo, ele estava limitado fisicamente. Ele estava preso, meus irmãos. Preso nos seus pés, uma corrente. Não podia sair do lugar. Soldados dos seus lados. Mas ele não estava preso espiritualmente. O apóstolo Paulo estava ali naquela prisão. Algemado. Não podia se afastar dali. Mas ele sabia que o Deus que ele servia é um Deus ilimitado. Um Deus que é todo poderoso e que enche ele de poder. E que a palavra que ele estava escrevendo ia chegar em outros lugares. E as pessoas que iam receber essa carta também iam receber o poder. Ia ter a sua fé motivada. Paulo escreve essa carta circular que vai para a igreja de Éfeso, mas não é só para a igreja de Éfeso, vai passando onde há igreja, onde há um grupo de irmãos. Eles recebem essa carta para serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo podia estar preso, mas ele era resistente. Paulo podia estar limitado fisicamente, mas era um homem que resistia. E o diabo não tinha chance com Paulo. Porque ele estava cheio do poder de Deus. Amém? Como a igreja, em nossos dias, pode ser resistente? Será como nós, como igreja, podemos ser resistentes? Olhando para nós, às vezes nós nos achamos tão limitados, tão fracos, cansados, com vontade muitas vezes de dar uma parada, falar assim, já passei tanta situação na minha vida com esse negócio de igreja, essa história de igreja. Mas Jesus ama a igreja. Certa vez eu li a poesia de um pastor escrevendo, ó igreja, não consigo viver sem você. Você já me feriu, você já me machucou, mas eu percebi que eu também sou igreja. E eu preciso da igreja. Porque é na igreja onde o Espírito Santo se move. É na igreja onde o Espírito Santo se movimenta e impulsiona pessoas. É na igreja onde há cura. É na igreja onde há transformação. É na igreja onde nós somos fortalecidos, porque o Espírito Santo age na igreja. Quando Jesus está indo para o céu, ele diz para os discípulos, reúnam-se, fiquem juntos. Ele não diz assim, vai cada um para a sua casa. Ele diz assim, voltem para Jerusalém. Fiquem reunidos como igreja. E quando o Espírito Santo se manifesta, como eles estavam naquele dia, reunidos como igreja. A igreja recebe poder. A igreja recebe força, a igreja recebe renovo, a igreja recebe instrução. A igreja é onde o diabo resiste, ele não tem como. Ele olha para a igreja e fala assim, com esses eu não posso, porque eles estão fortalecidos, cheios do poder. Com armaduras, com capacete, com espada. E não é espada na bainha, nós temos espada desembanhada, amém? É povo que marcha. É povo que é forte espiritualmente. Se a gente pudesse ter uma visão, né, meus irmãos? Olhar para alguns assim, às vezes é fisicamente até cansados. Mas espiritualmente, olha, forte, fortalecido. E o diabo fugindo, com esse aí não dá. Não tem jeito. É a igreja. Como nós podemos, como a igreja pode ser resistente em nossos dias. Eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, usando trajes certos. Usando trajes certos. O propósito de Deus
é envolver a igreja nessa missão aqui na terra. O propósito de Deus é nos envolver os crentes na batalha espiritual. Mas o melhor de tudo é que nós não estamos sozinhos. O melhor de tudo é que nós não lutamos com as nossas forças físicas e com as nossas armas humanas. Deus está conosco. Deus nos ajuda. Ele luta por nós. Ele luta por nós. Todavia nós precisamos de trajes de guerra. O diabo precisa olhar para nós e ver nós com trajes de guerra. Armaduras do Espírito. Armaduras do Espírito. Você consegue imaginar você ligar para a polícia e dizer assim: olha, acabou de acontecer um assalto aqui na minha rua. Vocês podem vir atender a situação, nós conseguimos imobilizar o bandido, ele está aqui. E de repente você percebe, rapidinho a polícia chega, mas quando chega desta viatura, o policial está de pijama. E com chinelo na mão, falou: cadê o bandido? Dá para imaginar isso? Não, isso não é traje de combate. Pijama é usado para um outro ambiente, para uma outra finalidade. Não tem como imaginar isso. Pijama não é traje de combate. Então precisa vestir um traje adequado. Nós precisamos vestir armaduras de Deus. O guarda-roupa do cristão, todos aqueles que aceitaram a Cristo, foi mudado. Agora no guarda-roupa do cristão tem trajes de combate, de guerra. Quando você abre o seu guarda-roupa espiritual, você vê lá, você não vê mais roupa rasgada. Você não vê mais roupa desgastada que nunca mais foi usada. Está certo que às vezes é preciso pegar as armaduras e polir elas. Falar assim: Senhor, há quanto tempo eu não uso? Há quanto tempo eu não uso essas armas? Há quanto tempo essas armaduras estão guardadas aqui, Senhor? Quem sabe é hoje o dia que o Senhor quer revestir novamente você com as armaduras. Quem sabe hoje é o dia que o Senhor quer novamente falar assim: deixa eu polir as suas ferramentas, deixa eu polir as suas armaduras, daqui o seu escudo, daqui a sua couraça, daqui o seu cinturão, daqui os seus pés, daqui o capacete, e daqui a sua espada, que agora você vai voltar para a guerra. Aquele que se alistou nessa guerra não tem jeito, meus irmãos, recebeu uma farda, recebeu um traje de guerra, e esse traje é seu. Não é de outra pessoa, é somente seu. E quem tem uma nova vida com Cristo nunca mais vai usar trajes de derrota. Quem tem uma nova vida com Cristo nunca mais vai usar trajes de vergonha. Quem tem uma nova vida com Cristo não vai mais trajar aquela roupa que usava antigamente, espiritualmente falando. Mas se ainda você insiste em falar assim: deixa eu usar novamente essa roupa, esse traje. Eu convido você a trocar os seus trajes espirituais hoje. Fala assim: Senhor, eu quero arrancar essa roupa de vergonha, quero arrancar essa roupa de culpa, essa roupa de medo, essa roupa de covardia, essa roupa desgastada, essa roupa que me traz vergonha diante dos outros. Eu quero vestir uma roupa, um traje de guerra para eu ir para a batalha. Aleluia. Os trajes de guerra nós adquirimos por meio, meus irmãos, de um relacionamento com o nosso capitão. Trajes de guerra nós adquirimos por meio de um relacionamento com Cristo, uma vida constante com Cristo, de oração, de uma caminhada. Paulo diz no verso 18 que nós devemos ser constantes na oração. Uma vida constante de oração. Se revestirmos de Cristo. Em outra parte, Paulo vai falar assim que nós devemos nos revestir de Cristo. Se você quiser interpretar essas armaduras como o próprio Cristo, você pode interpretar como sendo essas armaduras é o próprio Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é a justiça. E Ele nos reveste. Então, quando o diabo olha para nós, não vê mais aquela pessoa que era envergonhada, que tinha um traje de culpa, um traje de pecado, mas ele vê Cristo. E por isso que Ele não toca em nós, porque nós estamos revestidos de Cristo. Amém?
usando trajes certos, você estará forte o suficiente para resistir no dia mau. Amém? Segundo, estando em posição de prontidão. Estando em posição de prontidão. Paulo vai falar no verso 11, no verso 13 e no verso 14, estais, pois, firmes. Estejam firmes, inabaláveis. A igreja de Cristo não é uma igreja agressiva que sai com pedaços de pau na mão, fisicamente falando. Mas também não é uma igreja passiva, espiritualmente falando. É uma igreja ativa, é uma igreja viva, é uma igreja forte, é uma igreja resistente. A igreja resiste há 2000 anos. Quando você lê a história da igreja, você vê como a igreja resistiu a tantos ataques, ideologias, corrupção, pecados. E a igreja de Cristo permanece porque ela é inabalável. Porque o próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, ela permanece. A igreja de Cristo, ela é resistente, ela é forte. E estar em prontidão significa estar firme. Estar em prontidão significa estar inabalável. Estar em prontidão significa revestir das armaduras para estar firme, em pé. Não é qualquer vento que nos derruba. Não é qualquer luta que nos tira do foco. Não é qualquer situação que nos derrota. Nada vai nos derrotar, porque nós temos Cristo que está no meio de nós. Amém? O cansaço pode vir, o desânimo pode chegar, a vontade de descansar, fala assim, deixa eu parar um pouquinho, eu preciso descansar um pouco. Pode vir tudo isso. Mas então você se lembra que para resistir no dia mau é preciso estar de pé. Para resistir no dia mau é preciso estar em prontidão para usar armas espirituais. Precisa estar em prontidão para estar revestido no momento em que for preciso. Não tem como a gente falar assim, não, quando o dia mau chegar, eu vou me preparar. Quando o dia mau chegar, aí eu busco quem pode me ajudar. Nós não sabemos quando o dia mau vai chegar. E por isso que nós precisamos estar preparados. Estar em prontidão. Falar assim, Senhor, eu quero te buscar, Senhor. Senhor, eu quero ter relacionamento com o Senhor. Porque se esse dia chegar na minha vida, na minha casa, na igreja, nós não sabemos até quando nós vamos ter liberdade. Em países da Europa, o pastor é um cargo público. E todo sermão em alguns países precisa ser aprovado pelo sistema do governo. Nós não sabemos até quando a nossa liberdade vai continuar. E quando esse dia chegar, nós precisamos estar em prontidão. Espiritualmente. Porque se nós não agirmos espiritualmente, nós vamos querer agir com as nossas forças. E Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não está no âmbito carnal, físico, mas é espiritual. Isso reflete também no físico. Quando nós buscamos, estamos em prontidão, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós adoramos a Deus, quando nós lemos a palavra do Senhor e aplicamos na nossa vida, nós permanecemos firmes, inabaláveis. Aleluia, o Senhor nos chamou para ser inabaláveis. Amém? O Senhor nos chamou para permanecermos firmes em prontidão. Terceiro, cuidando com as armadilhas. Cuidando com as armadilhas. O verso de número 11 e número 16 fala que o diabo ele usa armadilhas. É a astuta cilada do diabo. Ou os dardos inflamados do maligno. Quem já fez arapuca aqui e pegou passarinho com arapuca? Garanto que nem todos soltaram, né? A arapuca é uma armadilha, não é? Se o passarinho soubesse que a arapuca ia pegar ele, ele não ia
comer aquela comidinha que vai levando ele para Arapuca. Ninguém, não tem como. É que tem passarinho que é mais esperto, que ele vê, que percebe, dá uma sondada e cai fora. O diabo ele usa armadilhas também. Arapuca talvez é algo que muitos aqui já fizeram mesmo, né? Eu gostava de fazer arapuca. É uma armadilha. Mas o diabo ele fica aguardando uma oportunidade para armar sua arapuca para pegar o crente. Ele não chega se assustando. Na igreja de Éfeso, ele chegou infiltrando no meio do povo. Ah, mas não é a palavra de Deus? Ele usava a palavra de Deus para distorcer a palavra de Deus. E algumas vezes ele faz isso, vai lançando dúvidas, vai armando ciladas, vai lançando mentiras. A pior coisa é a dúvida. Por conta de dúvida, muitos relacionamentos foram destruídos. Por conta de mentiras, então, muitos relacionamentos foram destruídos. E o diabo ele vai lançando isso no meio da igreja. Uma dúvida, será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Será que é nessa intensidade? Será que Jesus mesmo vai voltar? Será que isso não é só coisa da cabeça? Nunca ninguém voltou de lá para dizer? Acreditar no que está escrito aqui? E o diabo vai lançando dúvidas. São armadilhas, mas Paulo diz no capítulo 4, no verso 27, não deis lugar ao diabo. Paulo diz com todas essas letras à igreja de Éfeso, não deis lugar ao diabo. Significa que o diabo estava tendo lugar, estava tendo espaço. E Paulo diz assim, não dê lugar. Mas será que isso é possível? Será que é possível o crente vacilar? Se Paulo está dizendo isso, é porque é possível o crente de vez em quando dar uma vacilada e o diabo encontrar a oportunidade de entrar. Se você tiver uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de intimidade com Deus, vai ser um pouco mais difícil acreditar em mentiras. A arma que se usa contra a mentira é a verdade. A verdade é Cristo. Nós precisamos revestir de Cristo. Se nós tivermos oração e palavra presentes na nossa vida, nós não vamos acreditar nas mentiras do diabo. A dúvida vem e fala assim, não é por aí não. Alguém vem lançar dúvida, não é por aí, porque eu conheço a palavra. A palavra na verdade diz isso. Você conhece o contexto diz isso. E então nós vamos resistir às ciladas do diabo. Se tivermos oração e palavra presente na nossa vida, nós vamos estar resistentes. A igreja será resistente, a igreja estará forte e o diabo fugirá de você. O diabo fugirá da igreja. Amém? A igreja de Cristo ela permanece resistente. A igreja de Cristo permanece forte porque tem Jesus como seu capitão. E eu gostaria de convidar você a colocar-se em pé. Queremos agradecer mais uma vez a todos os visitantes. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter uma semana abençoada. Amém? Uma semana cheia do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, com as armaduras revestindo você. Quero convidar você a colocar-se em pé. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa noite. Paizinho querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua graça, Senhor, dispensada sobre nós, teu favor. Obrigado por nos amar tanto. Obrigado por cuidar de nós, por nos fortalecer, por nos proteger. E eu peço, Deus, que essa semana seja uma semana diferente para os teus filhos. Seja uma semana onde cada um possa experimentar algo diferente da tua presença, Pai, sobrenatural do Senhor. Possa experimentar, Deus, sendo revestido mais das suas armaduras. Dê uma semana abençoada, dê uma semana de vitória, dê uma semana de graça, Pai, de saúde e de respostas vindas do Senhor. Que o Senhor possa levar cada um para sua casa, guardados, protegidos pelo Senhor. Dê uma noite também de um sono tranquilo e reparador. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.
Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do Eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.